Deus esteja contigo, que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família. Alguém diz, não acredito na Bíblia, mesmo a Bíblia sendo o livro mais lido e vendido em todos os tempos. Enquanto estamos falando aqui, milhares de pessoas estão lendo e ouvindo a Bíblia. Quando alguém fala alguma coisa e essa coisa acontece, muitos passam a acreditar, até dar crédito a esta pessoa. E a Bíblia, que é o livro de profecia, e vemos as suas profecias se cumprindo dia após dia. Mesmo assim alguém diz, não acredito na Bíblia. Ela por si só se responde. O Salmo de número 25, versículo 14 diz, o segredo do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber o seu conserto. Não saímos por aí contando os nossos segredos a todos, contamos as nossas intimidades para aquelas pessoas mais próximas que nos conhecem. Assim também é o nosso Deus, os seus segredos que estão nas páginas da Bíblia são revelados para aqueles que Ele reverencia, que tem Ele como um Criador e passa agora a depender dEle em todas as áreas do seu viver. A este, o nosso Deus, Ele revela os segredos que estão nas Escrituras. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para aquelas pessoas que não têm uma intimidade com o Senhor, aquelas pessoas que não se submetem à vontade de Deus, a palavra de cruz lhe parece loucura. A Bíblia é apenas um livro religioso, um livro histórico, onde conta a história de homens, a história do nascimento de Jesus, como também a sua morte e a sua ressurreição. É um livro comum, apenas feito por homens, mas nós que conhecemos as Escrituras, nós entendemos que ela é o poder de Deus, mesmo até na maneira que foi escrita. Nenhum livro foi escrito num período aproximadamente de 1.600 anos. 40 escritores, em tempos diferentes, culturas diferentes. Entre eles havia reis, sacerdotes, pastores, soldados, políticos, pescadores, escriba. Nem com tudo isso, a palavra do Senhor se contradiz. É porque ela é o livro de Deus. Mas Paulo já deixou escrito, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. E ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Paulo estava dizendo para aqueles que já conheciam o evangelho do nosso Senhor, ainda não estava revelado na sua totalidade. A cada dia nós estamos descobrindo mais segredo que se encontra nas páginas da Bíblia. Mas para aqueles que não aceitam o evangelho, que são pessoas que estão perecendo no seu próprio eu, na sua própria vontade, sem querer acreditar nas Escrituras, a palavra do Senhor está encoberta. Aí no versículo 4 ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós vemos Paulo dizendo que o mal, o Deus desse século, tem cegado as pessoas, para as pessoas não se aproximar, ter o entendimento da palavra do Senhor. Assim, o Deus desse século, o mal, cegou o entendimento dessas pessoas para que não se aproximem de Deus através das Escrituras. E essas pessoas continuam incrédulos sem acreditar nas Escrituras. Por isso que alguém diz, não acredito na Bíblia. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui existem dois tipos de homem, o natural e o espiritual. O espiritual compreende as coisas de Deus, tem já entendimento da palavra do Senhor, tendo a Bíblia não como um livro comum, um livro religioso, mas como a palavra de Deus, o poder de Deus, o poder da palavra. Mas o homem natural, aquele que não se submete à vontade de Deus, aquele que não quer aceitar Jesus Cristo como Senhor, a palavra não é revelada, não tem o entendimento da palavra.
mas é necessário você ter o entendimento da palavra. Por isso dizemos que a experiência é o melhor teste. Quando alguém passa a colocar a Bíblia como a palavra de Deus, a sua vida é transformada. A sua vida é mudada, passa a andar em novidade de vida. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quantas vidas estão andando em novidade de vida, suas vidas estão sendo transformadas, através da palavra e da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo só passa a morar em uma vida quando essa vida aceita a palavra. Que Deus em Cristo Jesus abra o seu coração. Você que ainda não teve um encontro com a palavra, que você possa ter um encontro com a palavra, aceitando Jesus Cristo como Senhor da sua vida.